E quem é que não deve utilizar o IMC? Como eu disse há um pouco atrás, existem algumas ferramentas que elas não têm, embora sejam ferramentas, embora estejam disponibilizadas para a gente poder estar utilizando, não existe um formulário padrão. E para isso, existem algumas pessoas que elas não vão poder se enquadrar para serem aplicadas o IMC. Uma delas é o atleta. Se a gente for pensar num atleta, ele tem muito mais músculo do que gordura. E pensando de uma forma proporcional, a musculatura, o músculo, ele pesa muito mais do que a gordura. Então, se eu pegasse esse atleta, pegasse o peso dele, dividisse pela altura ao quadrado, e o IMC dele ia dar um valor muito alto, levando a considerar que aquele resultado final me daria um quadro de obesidade. E isso não é verdade, porque esse atleta, ele vai apresentar dentro da formulação do corpo humano dele muito mais músculo do que gordura. Então, é por isso que a gente não utiliza IMC para atleta, tá? Então, a gente não vai estar utilizando. Um outro item que a gente não usa são para gestantes. Olha só, a gestante, ela vai ser... a gente vai estar também utilizando gráficos específicos para a gestante, mas um índice mais importante que também eu tenho que fazer é avaliar o peso e o estado nutricional que essa grávida estava antes dela engravidar. Então, antes dela engravidar, qual que era o peso dela? Qual que, mediante, né, esse peso que você pegou, qual que era o resultado aqui do IMC? Era uma eutrofia? Ela tinha um peso normal para a altura dela? Então, ela vai estar ganhando ali entre 9 a 12 quilos. Tudo, tá vendo como que eu consigo ter dados comparativos? Quando eu pego uma gestante que antes da gravidez, antes dela engravidar, ela já tinha um quadro de obesidade, esse ganho de peso dela vai ser menor. Geralmente, até se ela tiver uma obesidade um pouco mais grave, mais alta, ela só vai ganhar 6 quilos durante toda a gestação dela. Ou quando eu tenho um quadro grave, né? Abaixo de 16, ela vai estar ganhando muito mais peso. Eu não vou entrar nessa questão, mas a gente sabe que um grau de obesidade muito elevado ou uma desnutrição muito grave, ela vai apresentar sim dificuldades para engravidar. Mas eu preciso tentar, se ela conseguir engravidar, eu vou precisar alcançar esse peso normal que ela precisa ter até para o desenvolvimento da criança, né? Imagina só, uma mulher que engravidou e tem um índice de massa já muito baixo e ela ganhar só 6 quilos. Eu não consigo dar todos os nutrientes necessários ao desenvolvimento dessa minha criança. Um outro ponto que a gente não utiliza, né, é a questão das crianças, porque justamente pela questão do desenvolvimento dela, do crescimento, a gente vai estar utilizando realmente mais gráficos. E um outro ponto são os amputados ou os deficientes físicos. Quando a gente pensa em amputado, eu mencionei que a antropometria ela vai conseguir estudar a anatomia humana, esse corpo humano, considerando a normalidade. Então, se eu tenho um amputado que ele não tem uma perna, essa falta desse membro, ele vai impactar sim no peso final dele. Então, já que ele não tem uma perna, quantos quilos isso vai dar? 3, 5 quilos? E quando eu jogo na fórmula, ela pode falar para mim que eu estou tendo aqui, por exemplo, uma desnutrição, né? E não vai considerar a falta do membro. Então, é por essas razões que deficientes e amputados, eles também não entram na classificação do IMC.